Existe um lado da realidade que o mundo terreno não é capaz de explicar. Seja bem-vindo ao Lado Oculto. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast chamado Lado Oculto. E para a gente começar, eu acho que mais justo, preferi contar uma história minha. Lembrando que eu vou abrir histórias de outros seguidores, então se você quiser contar aí a tua história para mim, eu estou de todos os ouvidos abertos para que você possa contar e eu trazer aqui para a galera também poder opinar. Bom, a história de hoje eu apelidei carinhosamente de Boi do Umbral. Gente, para vocês entenderem, essa foi uma das primeiras aparições que aconteceram ao longo da minha vida, uma das aparições mais tenebrosas que eu considero até hoje, uma das aparições que mais marcou a minha vida e que me fez buscar verdadeiramente auxílio espiritual. Tenho certeza que vocês vão gostar, então prepara a pipoca aí, vamos lá. Bom, eu sempre me considerei uma criança muito diferente, né? Acho que quem tem mediunidade já despertou mediunidade desde a época da infância, tem algum episódio para contar, né? E eu não fui diferente. Fui uma criança que ouvia muita coisa, que via muita coisa. Até certo tempo minha mãe achou que eu tinha problema de cabeça. Me levou para vários médicos e tinha problema de ansiedade, tinha problema dos nervos e até que ela não errou, né? Hoje eu ainda luto contra a ansiedade, né? Mas acredito que não tenha sido o caso daquela época. E como uma criança dos anos 90, não tem muito acesso à tecnologia, foi crescendo com a internet, né? Na época que eu tinha lá meus 7, 8 anos, eu não entendia muito bem o que era mediunidade, né? Então, vira e mexe, uma pessoa entrava em contato comigo, desencarnada, chorando, pedindo auxílio, né? Não entendia muito bem o que era, tinha medo, né? Ao mesmo tempo eu via pessoas, vultos, andando pela casa da minha mãe. Hoje eu entendo, a casa da minha mãe, gente, não é uma casa mal assombrada não, tá? Ao contrário do que pareça. A casa da minha mãe é uma casa onde muitas pessoas desencarnadas pedem auxílio, né? Então hoje eu entendo que essas pessoas desencarnadas compreendiam que eu tinha certa mediunidade, um canal aberto e me buscavam para procurar esse auxílio, né, que tanto estavam precisando. E salvo isso, minha vida foi uma vida muito normal, né? Eu consegui levar toda essa questão da minha mediunidade até a minha adolescência, por volta aí dos meus 15 anos, quando eu me rebelei, né? Acho que todo adolescente, eu mesmo por ter sido uma pessoa muito precoce dentro da minha sexualidade, já me considerava homossexual gay, né? Desde a época da minha adolescência, eu tinha uma certa rebeldia, né? Não entendia porque o mundo era desse jeito, né? Porque o mundo ele era tão triste, tão desgraçado ao mesmo tempo com as pessoas que eram diferentes. Eu tinha muita revolta no meu coração, mas que essa que é a verdade. Eu fui um adolescente que bebi muito escondido, eu fui um adolescente que fumei muito escondido. Então, você consegue imaginar, compreendendo um pouco a espiritualidade hoje, né? A frequência que esse Aleph Pofo adolescente carregava, né? Frequência, pessoal, é uma coisa muito importante para a nossa vida, né? Quando você vibra numa frequência positiva, você atrai espíritos, você atrai energias positivas também. E conforme você vai vibrando negativo, que era o caso da minha adolescência, você vai atraindo espíritos com uma frequência muito semelhante. Então eu comecei a atrair espíritos muito densos, coisas muito perturbadoras para o meu lado. E teve um episódio que mudou muito a minha vida, foi o divisor de águas na minha vida, o que fez com que eu buscasse realmente auxílio espiritual e começasse a minha jornada espiritual. Um certo dia, à noite na verdade, né? Então você coloca aí, lá por volta das 11 horas da noite, um adolescente indo dormir,
no seu quarto, serelepe. Botei o meu relógio para despertar, isso para as 7 horas da manhã, mais ou menos quando eu ia para a escola. E no meio da noite, algo que até o momento eu não tinha conseguido identificar, me chamou. E não pensa que chamou meu nome, falou alguma coisa. Ele simplesmente fez um... Imediatamente eu abri meus olhos, né? Mas como eu já estava acostumado com esses episódios mediúnicos, né? Eu não dei tanta bola assim não. Eu lembro que eu olhei para o relógio e o relógio ele apontava exatamente 1h da manhã, gente. 1h da manhã em ponto. Virei para o lado, voltei a dormir. Essa figura dentro do meu quarto com certeza não queria deixar eu dormir. Novamente... E o que me chamou muita atenção nesse momento é que quando eu olhei para o relógio, eram exatamente 1h30 da manhã em ponto. E essas chamadas, né, esses alertas desse ser que estava dentro do meu quarto, eles aconteceram por muito tempo ao longo daquela madrugada. Só que uma coisa que me chamou muito a atenção, gente, e até hoje eu não consigo encontrar muito sentido, é que todas as vezes que eu olhei para o relógio, ele me chamou de meia em meia hora e eram exatamente horas pontuais, né? Então ele me chamou a 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h da manhã em ponto, 2h30 em ponto, 3h da manhã, e quando foi 3h30 da manhã, um fenômeno muito grotesco, escroto, assustador, tenebroso, entenda da forma que você quiser, me aconteceu. Dessa vez eu acordei em desesperos. Imagina uma pessoa que acorda assim sem fôlego, uma pessoa que sente, que entende que tem alguma coisa muito ruim dentro do quarto. Eu sabia que existia alguma coisa dentro daquele quarto que não era uma coisa boa. Eu olhei para o relógio que estava no canto da minha mesa e estava apontando exatamente 3h30 da manhã cravado, né? E eu no desespero, eu lembro que eu estava muito ofegante, eu não conseguia me mexer direito, né? Vocês já tiveram esse episódio? Um episódio chamam de paralisia do sono, né? Em que você se mantém intacto, estagnado na cama, sem poder se mexer, né? Eu lembro que a única coisa que mexia mesmo era o bago do zóio. E um pouco assim da minha cabeça, né? E o pouco que eu consegui virar a minha cabeça para o outro lado, né? Então imagina que eu estava olhando para o meu lado direito e eu voltei a minha cabeça devagar, porque eu sabia que tinha alguma coisa dentro do quarto. Voltei a minha cabeça devagar para o meu lado esquerdo em direção à porta do meu quarto. E foi ali que tudo aconteceu. Uma figura que até hoje eu não entendo o que é. Foi a única vez que eu vi essa figura. E eu espero que eu não veja essa figura nunca mais na minha vida. Eu vou tentar descrever da melhor forma possível para vocês. Uma vez eu descrevi por uma pessoa que eu recém tinha conhecido, uma pessoa em comum. Eu sequer lembro quem que é essa pessoa. E essa pessoa disse que já viu uma figura muito semelhante também. Então eu acredito que essa figura não tenha aparecido só para mim, não. Era uma pessoa, gente, tinha um corpo humano. Só que essa pessoa ela estava despida, totalmente nua. Só que a cabeça dessa pessoa era uma cabeça enorme. Enorme, gente, de verdade. Deve dar o quê? 4 vezes a cabeça de um ser humano. E era uma cabeça de boi. E não era uma cabeça qualquer. Eu lembro que esse boi, essa cabeça tinha chifres enormes apontados assim para o teto. E ele tinha uma argola muito grande também no nariz dele. E os olhos dele eram olhos de raiva, eram olhos vermelhos. Quando eu olhei no fundo dos olhos dele, assim, eu vi a maldade, eu vi o inferno. Eu não consigo descrever a sensação de verdade que eu tive quando eu olhei nos fundos dos olhos daquela figura. Era uma coisa surreal. E não pensa você que ele estava em pé, não. Ele estava agachado. Ele estava agachado na lateral da minha cama, como se fosse uma pessoa que estivesse me observando, dormindo, sabe? Era uma pessoa que estava de olho realmente em mim, estava monitorando a minha respiração, estava monitorando o meu sono. E quando eu tentei ter alguma reação, eu tentei gritar, eu lembro que eu não consegui. Simplesmente essa figura, ela subiu em cima de mim, assim, eu lembro de ter apagado. Eu simplesmente apaguei. 7 horas da manhã,
O relógio desperta, né? Como eu havia falado para vocês, eu tinha colocado o relógio para despertar. Acordei muito assustado, achando até mesmo, né? Me questionando, né? Será que era um sonho? Será que eu estava viajando? Isso ficou na minha cabeça, né? Que o cu não passava uma agulha. Separei uma roupa no guarda-roupa, o uniforme que eu tinha que ir para a escola. Peguei uma toalha, fui em direção ao banheiro. Tomando banho, pensando, né? Acabei deixando cair o sabonete. Abaixei para pegar o sabonete e quando eu levanto, eu direciono o meu olhar mesmo em direção à janelinha basculante que todo banheiro tem, né? Geralmente fica de lateral pra gente. Eu olhei pro lado e novamente uma figura tenebrosa olhando pra mim, me olhando tomar banho, gente. Me visualizando da cabeça aos pés, me monitorando. Só que dessa vez não era um boi não, gente. Era uma cara totalmente desfigurada, parecia assim, como eu posso descrever, uma pessoa que tinha sido queimada no incêndio, uma coisa absurda, eu nunca tinha visto coisas tão terríveis na minha vida. E lógico, né? Dei um grito assustado, saí correndo, e a partir daquele dia, demorou muito tempo para eu me colocar nos eixos de novo, mas foi a deixa para que eu procurasse auxílio espiritual, porque eu já não estava mais aguentando essa mediunidade aflorada e agora mesmo com a minha energia lá no pé, atraindo esse tipo de coisa para a minha vida. Bom, essa foi a história do carinhoso, ou nem tanto, boi do umbral, né? Hoje eu dou risada, viu, gente? Prefiro chamar de boi do umbral para não chamar de capeta, capiroto, de diabo, não sei o que era aquilo de verdade. Se você gostou, então não deixa de compartilhar esse episódio para as pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, também gostam de histórias paranormais, histórias que nem sempre o mundo terreno é capaz de explicar. E se você quer ver a sua história contada aqui por mim, nesse podcast que está só começando, mas tenho certeza que vai ganhar uma ótima estrutura, que vai alavancar. Devagarzinho a gente vai, né, gata? Conta a tua história pra mim também. Me chama lá no direct, Aleph Pofo, no Instagram. Você também pode me seguir em outras plataformas, no TikTok, você pode me seguir no YouTube. Beijão, até a próxima.